Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Guiar e no vídeo de hoje, mais uma dica de bloco de patchwork. E hoje é aquela dica que eu sei que você adora, uma dica para aproveitamento de retalhos. Isso mesmo, vamos aproveitar todos os nossos retalhinhos e fazer um lindo bloco de patchwork. Esse bloco se chama Dresden Plate. É uma ótima opção para você aproveitar todos os seus retalhinhos aí no seu ateliê. Então, se você gosta de dicas de aproveitamento de retalho, fica comigo nesse vídeo e nos próximos vídeos também. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, porque eu vou trazer todo mês uma dica, um bloco com aproveitamento de retalho. E com isso você pode fazer uma linda colcha, uma manta, ou fazer vários trabalhos diferenciados aproveitando todos os seus retalhos. Então, fica ligadinho até o final, não se esqueça de se inscrever, curta e compartilhe com seus amigos essa dica, porque eu tenho certeza que todos vão adorar. E se você ainda não faz patchwork, tem receio, fica ligadinho também, porque quem sabe com uma dica de aproveitamento de retalho, você se encanta pelo patchwork e vem comigo nessa dica fazer esse lindo Dresden Plate. Eu já tenho vídeo aqui no canal mostrando como eu organizo os meus retalhos e com isso facilita muito você fazer um trabalho como esse, organizando seus retalhos por cor. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você conferir essa dica também de organização de retalho. E eu tenho outros vídeos aproveitando os retalhos, vou deixar tudo aqui embaixo, uma playlist para você conferir tudinho. Então vem comigo nessa dica, confere até o final, o passo a passo, para você não perder nenhum detalhe. E vamos lá para minha dica? E para essa primeira dica de retalho, eu normalmente escolho uma estampa e daí a partir dessa estampa eu escolho os meus retalhos. Essa é uma dica para ficar uma harmonia de cores em todos os seus trabalhos. Mas se você não tiver aí uma gama de retalhos muito grande, não se preocupe, você pode fazer super colorido que também vai ficar lindíssimo. Nesse trabalho eu vou usar essa estampa, mas talvez durante todo o processo você vai ver aí uma mistura de cores. Então, para esse primeiro bloco eu vou começar com esse estampado, que é um floral e tem muitas cores para eu aproveitar todos os meus retalhos. Então, eu comecei separando algumas cores. Aqui eu já separei os meus tons de rosa. Eu peguei o meu pacotinho de rosa e fui separando tudo que eu tinha de rosa, que eu achava que coordenava com as minhas cores, e fui separando. E a partir desse momento ainda faço uma outra separação, que às vezes fica mais harmônico na montagem do bloco. E se você não viu ainda, eu tenho um vídeo mostrando como organizar. Então, olha só, os meus retalhos estão organizados por cor. Eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando como eu organizo os meus retalhos. Então, aqui estão esses pedaços maiores, que eu separo assim, em pacotinhos por cor. Então, aqui é o meu pacotinho do vermelho. Olha só, o meu pacotinho do rosa. Então, eu já separei o que eu tenho de rosa. Já separei o que eu tenho de amarelo e bege, para coordenar. E agora eu vou separar o que eu tenho de laranja, vermelho e verde. Então, vou fazer aqui rapidinho uma separação de alguns. E eu também tenho uma caixa só de faixas. E aqui eu tenho mais faixas separado por cor. Eu ainda quero comprar uma caixa maior para separar em saquinhos também, mas aqui eu fiz uma separação assim por cor. Por exemplo, aqui está tudo que eu tenho de bege, amarelo, marrom, cinza. Aqui atrás eu tenho o azul, verde. Então, tá tudo separadinho por cor. E eu fiz essa separação há um tempo atrás e agora eu tento mantê-la, porque isso me facilita para usar os retalhos, ou às vezes eu preciso só de um pedacinho, eu já sei aonde tem, eu já sei a cor, venho aqui, pego e uso. Então, isso facilita muito. Por exemplo, agora eu preciso dos vermelhos, eu já tenho tudo aqui separado. E eu vou separar alguns tons de vermelho, laranja. Aqui eu tenho um pedaço misturado do amarelo, já vou separar. E aí eu vou tirar alguns pedaços, não vou tirar todos,
porque senão, às vezes, fica uma gama muito grande de cores, eu também não consigo trabalhar. Então, vou separando. Então, deixei aqui, ó, tons de salmão e laranja, e depois, com o passar do tempo, eu vou fazendo ainda mais uma separação. Então, vou deixar esses aqui e vou fazendo a montagem e te dando mais dicas aí de cores. E como eu vou fazer o Dresden, eu já tenho um molde pronto e eu vou te dar as medidas caso você queira desenhá-lo. Então, esse molde, ele tem 2 centímetros aqui na base, 15 de altura, 8 aqui em cima na base superior. Então, agora eu vou achar alguns retalhos nesse tamanho. Então, eu já posso pegar aqui, ó, alguns retalhos que eu sei que darão no tamanho. Vou separando algumas cores. E para ficar melhor para o trabalho, eu já passei os meus tecidinhos. E agora eu vou cortar. E se você quiser, você pode posicionar alguns tecidos um em cima do outro para poder cortar e aproveitar esses retalhos. Então, vou pegar um de cada. Então, posiciono aqui umas 4 cores. Posiciono bem no centro do tecido. E aqui eu não estou olhando o fio do tecido, porque é aproveitamento de retalho. Então, não há necessidade de olhar o fio, porque senão a gente não consegue aproveitar todos os retalhinhos. Posiciono uma régua bem em cima do molde e corto. É bom que o seu cortador esteja com a lâmina bem afiada. E aqui eu vou precisar de 18 peças. E aqui o que vai influenciar é a margem de costura. Então, a sua quantidade pode variar um pouco, dependendo da sua margem de costura. E aí, dê uma conferidinha se todos eles estão bem certinho. Então, aqui, ó, eu já cortei 4 cores. Se a sua margem for da doméstica, então, você pode tranquilamente fazer aí 18, que vai dar certinho. E agora, eu vou cortar o estampado. E por fim, eu resolvi cortar 2 amarelos, 2 laranjas, 2 vermelhos, 3 em tom, um de um pouco mais laranja, esses 2 em rosa claro e 3 em verde. E cortei um pouco mais colorido, porque eu queria dar um colorido a mais nesse bloco. E aqui você pode usar o círculo cromático de cores, se você preferir, mas eu vou fazer bem aleatório, porque é para ser colorido. Não tenho aí um degradê de cores nesse bloco, eu vou trazer num próximo vídeo. Se você ainda não conhece sobre o círculo cromático, comenta aqui se você quer, eu trago em um próximo vídeo falando sobre isso. Eu cortei 6 florais e agora eu vou distribuir as cores, e aqui você pode usar a sua criatividade, fazer da forma como você achar melhor. Eu vou colocando aleatório e depois eu gosto de ir olhando, tirando uma foto e olhando a composição. Então, eu vou colocar aqui um verde, um amarelo. Então, vou fazer intercalando assim de 2 em 2. E ficou assim. E agora eu costumo vir com o celular e bater uma foto, e assim eu consigo visualizar. E aqui, se você quiser, você pode numerar a sequência, ou como eu mencionei, bata uma foto e aí você tem a sequência de cores. Então, eu vou marcar aqui na pontinha, porque depois aqui em cima eu vou precisar passar, e aí assim eu não perco o meu desenho. Então, vou fazer bem aqui na pontinha. E agora, eu levo na sequência, então, vou começar aqui, me acompanhe lá para fazer a costura. E a costura é bem simples, eu começo dobrando ao meio e vou passar uma costura aqui na parte maior, que é a parte superior, que eu uso a margem de 0,75 centímetros, que é a metade do calcador da máquina doméstica. Costurei, eu gosto de cortar essa pontinha
abrir a margem. E aqui eu já aproveito, ó, abrindo a margem, eu já vou com a unha e empurro o cantinho. Se você quiser, ainda pode empurrar um pouquinho mais aqui o cantinho. Agora, eu centralizo bem o meio. Você pode vincar com a unha ou dar uma passadinha com o ferro. Dei uma passadinha, vinquei e agora eu vou fazer isso em todos eles. E aí eu posso usar a costura em série, então eu vou fazendo cada um deles para não precisar cortar a linha. Primeiro eu vou costurando na sequência, sempre dobrando bem certinho ao meio e seguindo o calcador. Então, fiz todos, ficou um monte de bandeirinha e agora eu vou cortando na sequência, cortando e desvirando. Corto o cantinho e desviro. Centralizo, empurro o cantinho, já corto todos eles e já vou abrindo e montando a sequência para depois passar. Já desvirei tudo, agora vou dar uma passadinha a ferro, lembrando que aqui precisa ficar bem centralizadinho, então, se você tiver dúvida, pode até dobrar e fazer o ajuste. Eu, como o meu olho é bem clínico, então eu já posiciono bem no meio. Eu vou lá no ferro e já volto com tudo passadinho. E aqui eu passei todos eles. Vou deixar aqui na sequência crescente. E começo costurando. Então, vou colocar aqui na sequência, emendando um ao outro. E aqui é muito importante que você meça para que ele fique bem certinho aqui na parte superior e também aqui na parte de baixo, para não ficar torto. E eu vou começar costurando somente na lateral. Começo bem da pontinha, faço um arremate bem pequenininho no começo e no final. E agora eu vou colocando aqui a sequência. E aqui no final é muito importante que você faça sempre a mesma medida. Então, aqui vai ficar aproximadamente 1 centímetro. Então, agora sigo fazendo a sequência até chegar ao final. E estou chegando aqui ao final. Vou finalizar o último. E aqui é a hora de você checar para ver se o tamanho ficou bom. O meu tamanho ficou certinho, porque eu usei a mesma margem de costura. E essa técnica é muito legal, porque você pode fazê-la assim, ó, pela metade, colocar no fundo de uma bolsa. E eu vou trazer, me acompanhe nas redes sociais, que eu vou trazer várias dicas do que fazer com o Dresden. No meu caso, eu quero fazer um bloco, então eu vou fazer inteirinho assim. E vou emendar aqui o último para fechar o círculo. E agora vou abrir todas as margens de costura e vou passar a ferro. Venho assentando aqui o lado direito. E aqui eu finalizei, e você pode notar que ele ainda tá um pouquinho abaulado, mas como eu passei agora, passei um pouquinho de goma,
ele dá uma esticadinha, daqui a pouco ele volta ao normal e ele já se assenta. Eu não vou finalizar já, porque eu vou fazer os outros blocos. Todo mês eu vou trazer um bloco pra gente finalizar junto. E eu quero finalizar esse bloco com aproximadamente 35 centímetros. Então, vou pegar aqui um tecido branco para colocar no fundo. Vai ficar mais ou menos assim. E aí, com isso, você pode finalizar cada bloco, se você quiser já com manta. Mas eu vou fazer todos os blocos primeiro e depois finalizar. Então, me acompanhe aproveitando os retalhos para ver que lindo vai ficar esse painel somente com blocos de retalhos. Aqui no centro, eu quero colocar um círculo. Esse aqui ainda ficou um pouco grande, eu vou diminuir um pouquinho. E eu já cortei o meu círculo um pouquinho menor. Esse círculo ficou com 7 centímetros, você pode fazer aí 7 ou 8, como você achar melhor. Eu vou passar uma costura ao redor, para depois fazer a aplicação aqui em cima. Eu vou costurar bem em cima do risco. E aqui não precisa deixar abertura, porque a gente vai cortar ao meio para poder desvirar. Eu vou cortar bem rente a costura. Faço um pique aqui no meio. Corto e desviro. E aí, assim, eu não preciso deixar abertura para fazer acabamento. Vou passar e já levo lá para finalizar o bloco. E aqui está o círculo, é só fazer o acabamento, você pode fazer um pontinho à mão. Eu vou deixar para fazer junto com o quilting, quando eu for quiltar, eu vou costurar esse círculo também. E aqui eu vou cortar o meu tecido de aproximadamente 40 centímetros. Por enquanto, eu ainda não sei que tamanho eu vou finalizar o bloco. E eu passei o meu quadrado ao meio. E agora eu vou centralizar aqui, ó, bem no meio. E aqui vai ficar fora da ponta. Ou então, você coloca ponta com ponta em cima e embaixo. E aqui, coloca bem no meio da flor. Se você quiser aprender a quiltar bloco por bloco, comente aqui que eu trago esse vídeo quiltado bloco por bloco. Ou se você quiser ver todo pronto primeiro e depois fazer o quilting todo junto, comente aqui e aí eu trago todo mês um bloco pra gente fazer junto. E no próximo vídeo, olha só que lindo! Então, quem sabe eu já vou trazer esse bloco no próximo vídeo, o que você achou? Esse bloco é o bloco teia de aranha ou spider web, e eu quero trazer esse bloco também. Então, espero que você tenha gostado. E essa foi a dica de hoje, mais uma dica de bloco de patchwork, o Dresden Plate. Espero que você tenha gostado. Eu não consegui finalizar o bloco, mas eu gostaria muito de saber a sua opinião, se você quer que eu faça o bloco a bloco ou eu faça um painel inteiro com todos os blocos. Eu vou fazer todo mês uma dica, um bloco, apenas com retalhos. Eu te mostrei na caixa como estão organizados os meus retalhos. Confira também o outro vídeo. Não esquece de curtir e compartilhar essa dica. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!